Boa tarde, equipa geral, pastor Mangueiro, pastor André, pastor Custódio, pastor Bernardo Luemba e o povo em geral de Cabinda. E assim, neste momento, essa é a Igreja de Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Estamos localizados na Praça do Cabaçango, por detrás da Praça do Cabaçango, justamente ali atrás do armazém onde vendem cuca, que explodem. Nós estamos localizados aí e também essa igreja é a Igreja de Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Temos como nosso líder o apóstolo Marcelino Mário Bento, em nível mundial. Ele é o líder e fundador do mesmo ministério. Neste momento estamos aqui mais uma vez e assim nós temos como nosso convidado especial o apóstolo Marcelino Mário Bento, nosso amado mestre. Mais uma vez, Mbote. Mbote. Boa tarde aí os pastores que estão na emissora, na rádio, o pastor Maneli, líder da igreja em Cabinda. Aí depois tem o Bernardo Luemba, o outro pastor não ouvi bem o nome. E eu saúdo também aí a assistência técnica aí na rádio, os trabalhadores, né? Da Rádio Mais Cabinda. E também a minha saudação especial para todo o povo de Cabinda, do Bucuzau, aí do Belize, Mayombe, Massabi, hein? Glória a Jesus, amém. Então, ok, aí como é que é? No Chowa. Glória a Jesus. Então, outra vez voltamos. Eu não sei se o pastor, eu gosto de cumprir as minhas palavras. Tens uma pergunta especial para me dar? Se não tens, eu tenho uma pergunta que me deram. Eu vou responder também essa. E a tua também. Quantos minutos eu tenho para pregar, pastor? Amém. Nosso mestre, nosso amado. Nós dependemos do mestre. Ok, o tempo continua o mesmo, né? São 45 minutos do programa. Sim. Então, graças a Deus. Vamos dividir o tempo por mais ou menos 15 minutos ou 17 ministrando a palavra, e o resto que é para curar os enfermos. Então, pode me fazer pergunta. Muito obrigado, amado mestre, santo profeta. É o seguinte, nós vivemos uma realidade atualmente e tem causado muita confusão dentro da religião em completo e dentro desta província. Fala-se de salvação e nós vimos que hoje em dia todo mundo fala que nós já somos salvos. Somos salvos, mas o importante é estar dentro de uma religião, dentro de uma igreja, podemos dizer assim, e todo mundo está vivendo no conforto dizendo que não estão salvos, que não, Deus pagou, Jesus pagou. Mas vendo as obras das pessoas, não condiz ao respeito a esse lado. E nosso amado apóstolo Marcelino, nos explica lá, porque o nosso mestre é o homem que veio do céu. Ele explica acerca da salvação. Queremos porque há muita confusão. Graças a Deus. Amém. Salvação que foi inquirida antes mesmo da manifestação do Salvador pelos profetas. Os profetas inquiriram esses dias que vocês estão a viver. Os profetas estudaram esses dias, receberam a revelação que viria a salvação. Sabem, não há salvação sem um novo nascimento. Sabe, não há salvação sem a conversão. Quando há novo nascimento, haverá conversão. E quando há conversão, o Espírito Santo em Paulo diz que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo, ou se torna novo na vida da pessoa. Não são bênçãos, é muito mais do que isso. É o quebrantamento, é a transformação. Isto é, a pessoa que um dia vivia no pecado, sem o temor a Deus, desde o dia que ele nascer de novo, ele começa a temer a Deus e também a amar esse Deus a partir daquele momento. Isto é o sinal da salvação. Veja só, Manel. Foi um príncipe do povo até Jesus, chamava-se Nicodemos, que acreditava em Jesus pelos sinais e tudo que Jesus ensinava.
E ele disse assim: eu creio em ti, mestre, porque tudo que tu fazes, só alguém que veio do céu poderia fazer isso. Então Jesus mostrou a Nicodemos, que era príncipe e mestre em Israel, que ele precisava nascer de novo. Disse Nicodemos: precisas nascer de novo. Se o homem não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. E Nicodemos, que era mestre, instrutor de nécios, e ele achava que ele era sábio, afinal era um nécio que instruía outros nécios. Um cego que guiava um rebanho cego. E ele disse: como assim um homem como eu, velho, voltar a nascer de novo? Voltaria porventura no ventre da minha mãe? Jesus disse: tu és mestre, professor em Israel e tu não sabes essas coisas? Então foi assim que Jesus começou a explicar o que era o novo nascimento. E ele disse que assim como o vento assopra e nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai, assim são os nascidos de novo. Não é que você deve entrar outra vez no ventre da tua mamãe, talvez que já teria morrido. Não. É que você tens que crer em mim, Jesus Cristo, e se você o fizeres de todo o coração, o Espírito de Jesus, que ressuscitou Jesus dos mortos, vai entrar em você. Mas esse crer tem que ser associado com arrependimento, porque as pessoas que são chamadas para a salvação são pecadores. E os pecadores não basta somente crer. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o grande problema dessa geração, Manel. É que as pessoas lhes foi ensinado assim: é só crer e já estás salvo. Ok, e creram e nunca nasceram de novo. Todos que nasceram de novo têm um selo da salvação, o sinal da salvação, que é o Espírito do Senhor, o penhor do Espírito. Ah, sim, quem não receber o Espírito de Deus, esse ainda não é de Deus. E quem não é de Deus, esse ainda está condenado. Então é preciso que haja arrependimento das atitudes, sim, antigas, para viver uma nova vida. E associado com fé, isso é que traz salvação. Pois Jesus disse: arrependei-vos e crede. Ouviu? E eles só creem e não se arrependem. E se houver arrependimento, é tudo superficial. Isto é, da boca, da mente, através das palavras. Não. Tem que ser tudo de coração. Fé de coração, arrependimento de coração. Isto é que gera novo nascimento. O Espírito de Deus vai entrar na pessoa e a pessoa se torna filho de Deus. Seu nome é escrito no livro da vida e daquele dia em diante ele viverá no temor de Deus. Daquele dia em diante ele amará a Deus. E o que é isso, amar a Deus? Guardar a palavra de Deus. Jesus disse: quem é que me ama, senão aquele que guarda a minha palavra? E o que guarda a minha palavra é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. O que é amado pelo meu Pai recebe o Espírito do meu Pai, que é também o Espírito dele. E nós iremos e faremos nele morada. Essa geração toda é geração dos pecadores, ímpios, religiosos, hipócritas, que não conhecem a Deus, estão condenados para o inferno. Por isso eu vim para despertar uma geração adormecida, religiosa, uma geração caída, dos cegos, conduzidos por cegos caídos, pecadores hipócritas. E assim eu trago o som da trombeta do verdadeiro evangelho que desperta aqueles que estão a dormir. Eu vim endireitar outra vez os caminhos que estavam tortos. Eu vim aplanar outra vez as estradas que estavam escambrosas. E eu vim abater os montes e os outeiros para elevar os vales. Sim, os arrogantes, atrevidos, os hipócritas. Por isso está escrito: o machado está posto à raiz das árvores. Todas as árvores que não derem fruto vão ser cortadas. Só dá fruto uma árvore cujas suas raízes são regadas ou estão sobre um ribeiro. Só dá fruto aquele que se arrependeu. João Batista viu uma nação pecador, uma nação caída, que sustentavam que eram filhos de Deus. E ele disse: não presumais em vós mesmo que vocês são filhos de Abraão. Até dessas pedras Deus vai suscitar filhos para si mesmo. E ele disse para que se arrependessem. Ele disse: produzam frutos dignos de arrependimento. Arrependam-se. Arrependa-se, ó nação, ó serpentes e escorpiões. Sim. E o mesmo Jesus repetiu a mesma mensagem: como escapareis da condenação do inferno, ó filhos do diabo? Então a história se repete.
A verdade é a luz, e a luz brilha no escuro. E os que eram filhos das trevas se tornarão filhos da luz quando eles crerem na luz. E a luz é Jesus Cristo. O homem tem que receber o Espírito, não falsos espíritos. A religião está a receber, então os cristãos religiosos estão a receber espíritos enganadores. E Paulo diz que muitos nos últimos dias poderiam se apostatar na fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E as pessoas recebem espíritos malignos que se fazem passar de Espírito Santo, e aí vem afetos da parte do diabo, aí vem dons da parte do diabo, aí vem manifestações da parte do diabo, aí vem ministrações da parte do diabo. E então as pessoas se conformam, mas porém suas vidas continuam os mesmos. As tais que falam em línguas, que operam, que falam e não sei o que, têm visões, que têm afetos, sentem e não sei o que, ainda assim continuam vivendo em pecado. Quem nasceu de novo já não vive em pecado. Quem nasceu de novo é uma nova criatura. E as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O amor do homem de Golgota será aleluia. Glória a Jesus Cristo no seu coração, todos os dias vivendo, seguindo os passos do Senhor Jesus, seguindo os passos do Filho de Deus, amando o Filho de Deus, guardando a palavra de Deus, e todos os dias da sua vida carregando a sua cruz, pois Jesus disse: aquele que quiser vir após mim deve se negar a si mesmo, deve tomar a sua cruz, deve me seguir a cada dia. Sabe o que é seguir Jesus a cada dia? Jesus é o caminho é santo, e o imundo não pode andar nele. E como vós, pecadores, quereis seguir Jesus Cristo sem a cruz? E como vocês quereis seguir Jesus Cristo vivendo na imundície, na impiedade? Por isso o decreto, ou então o chamamento é esse: sai do meio deles, povo meu, não toqueis nada que é imundo. Ó vós que levais os vasos do Senhor, santificai-vos, santificai-vos, pois sem a santidade ninguém vai entrar no céu. Então saibam disso, que o novo nascimento é preciso que aconteça na pessoa. Não é falso novo nascimento, é transformação, é uma metamorfose, é uma mudança, sim. E o que andava nos caminhos tortos andará no caminho direito, o que andava na escuridão andará na luz. Vós já não sois filhos das trevas, mas sois filhos da luz. Quais? Aqueles que nasceram de novo, que se tornaram filhos de Deus. Esses são o povo do Senhor, que está a ser preparado para ir morar lá no céu. O resto dos hipócritas, aleluia, vão ir para o inferno por quanto não conheceram a Deus. Se o homem não nascer de novo, não vai entrar no céu. É preciso que tu tenhas o nome escrito no livro da vida. Agora, outra pergunta que eu quis responder aqui. Há uma inquietação na terra, uma inquietação muito grande. As pessoas estão a questionar: mas por que um homem que diz ser de Deus é um terror, é uma perturbação na terra? Bom, só que vocês não entenderam, porque sempre foi assim. Quando o velho Simeão foi se encontrar com Maria e José, o que ele falou ao casal? Esta aqui é para a queda de uns e para a elevação de outros tantos em Israel. E a respeito da minha vocação, o que está escrito? Para bater os montes outeiros e elevar os vales. Está aí. Então, as pessoas... Há um pastor que perguntou a um outro pastor da religião. Os dois são religiosos. Mas o outro pastor que foi perguntado é meu amigo. Ele até que me emprestou a câmera que eu fiz os primeiros vídeos, ou então da história, que eu gravei a minha história no passado. Os vídeos estão aí. Então, ele foi: bom, você é teu amigo, você conhece ele. Por que que as orações deste homem estão a perturbar outros pastores? Ele é do diabo ou é de Deus? E esse amigo dele disse: não, ele é de Deus. Então por que que ele perturba os outros? E a resposta eu dou em cabinda, apesar que aí no altar também já dei. É assim, preste atenção. Eu não vim para atormentar os pastores, nem tampouco o povo. Eu sou perturbador de dois tipos de pessoas: feiticeiros e blasfemadores de Deus. Todos os ministros do evangelho da corrupção, o evangelho da corrupção, que blasfemarem, estão assinalados para a perturbação. O que é isso, blasfêmia? Blasfêmia é você chamar o homem de Deus como do diabo. É você chamar o Espírito de Deus como espírito maligno. É você chamar a verdade de mentira. Jesus disse: quem ofender o Filho do Homem, sim, vai ser perdoado. Mas quem ofender o Espírito Santo está perdido. E quando é que Jesus falava isso? Porquanto os religiosos disseram que Jesus operava sobre o poder de Satanás.
E Jesus chamou aquilo blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque ele disse, se eu opero pelo dedo de Deus, que é o Espírito do Senhor, então é chegado até vós o reino dos céus. Entendeste? Eu vim para ajudar as pessoas a encontrar o caminho da salvação. Mas aí daquele que abre a boca para dizer que este é falso, então perturbação com ele. Para a queda de uns e para a elevação de outros tantos. Mas se você não crer em mim e não blasfemar, não, você está à vontade. Não, estás à vontade. As pessoas não são obrigadas a crer. Mas ai daquele que ofender o Espírito Santo, chamar a obra de Deus de mentira. Ai daquele que chamar o homem de Deus de falso. Ai daquele que chamar a verdade de mentira. Ai daquele que chamar o Espírito Santo de demônio. Então, aí vem a ira de Deus, pois a respeito desse momento que vocês estão a viver, está escrito no livro de Miqueias, no último capítulo, que é o 7, e diz assim no versículo 16, as nações o verão e se envergonharão por causa de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos, vão lamber pó como serpentes e como répteis da terra, tremendo sairão dos seus encerramentos, com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Você diz, mas como homem, as pessoas têm medo dele. É power, é autoridade, é a virtude do alto, é a unção do Espírito que quebra todo o gelo e que impõe respeito. Qual que é que você esperava um homem? 2000 anos depois apareceu um homem que venceu a noite. É, pastores e todos os apóstolos. Sabe o que é vencer a noite? O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Sabe o que significa o mundo jazer no maligno? Significa o sistema que domina o mundo é do maligno. Tudo é do maligno. O maligno desde Adão que recuperou tudo. O Emanuel veio e resgatou o que estava perdido. 300 anos depois, o maligno voltou a resgatar o que o Emanuel deixou à sua igreja. Então o mundo no maligno jazendo a 100%. E agora aparece um homem, e na vossa geração, nos vossos dias, que corre, sim, rompe as estrelas, corre, rompe a lua. Se as estrelas e a lua foram determinadas para que governasse a noite, e as estrelas são as filhas da lua, e a lua é a mãe, e esse homem corre, rompe os escorpiões, rompe as serpentes do mar, sujeita os poderes do mar, sujeita os poderes da lua, sujeita os macumbeiros, os embondeiros, sujeita os poderes dos soldados, sujeita a prostituta mãe, sujeita as prostitutas filhas, os chamados reverendos e não sei quem, cheio de pactos, e ele rompe e sai da noite para o dia e entra no sol. Nos vossos dias é quase impossível, sabe? O maior homem de Deus, não estou a falar de Jesus Cristo, que não foi homem, que se fez homem. Estou a falar entre os homens. Correu, sim, 70 quilômetros, aleluia, das estrelas. Esse é Paulo, o maior que eu entre vocês. E Paulo impôs respeito mesmo com 7 estrelas sobre os seus ombros. Paulo com 7 estrelas impõe respeito. Punia feiticeiros, punia mágico, punia os rebeldes, repreendia os príncipes do povo. E alguém dizia, estás a blasfemar porque a Bíblia diz que não deves falar mal ao príncipe do teu povo. E Paulo dissimulou e dizia, não, eu não sabia, meu irmão. Porque ele disse, cala-te, parede branqueada, o Senhor vai te ferir. Só tinha 7 estrelas. E aqui está falando na terra alguém que dominou 12 estrelas, desceu no mar, tomou as chaves da morte do inferno e sujeitou os poderes do inferno, subiu no 3º céu, está a caminhar no sol em direção à hora 12. O que vocês esperam? Por isso vocês ainda não viram nada, não viram nada. Se não viram nada, o que esse homem vai fazer? Por isso, autoridade, é isso que vocês chamaram ontem, porque eu era arrogante. Hoje vocês entenderam que não é arrogância. É power, a autoridade, o reino dos céus é sobre tudo e sobre todos. Sim, quem tem o poder, ele manda. Quem tem o poder deve ser respeitado. Quem tem poder impõe. Sim, e esse homem que está a falar venceu os poderes das trevas da noite e agora está a sujeitar os poderes que governam o mundo. O que vocês esperavam? É muito poder. E eu quero vos dizer que a autoridade que eu estou a carregar está omitida, subentendida, porque se manifestasse o poder das conquistas que eu alcancei, de ter dominado as estrelas e ter dominado a lua, que é a mãe da noite, então ninguém poderia nem se aproximar de mim.
Era só pensar mal contra o homem, aí cais morres. Era só blasfemar, mas pela misericórdia, porque eu vim também para salvar. O meu tempo de destruir a terra ainda não começou. Só na grande tribulação agora é juízo e salvação. As duas coisas se seguem. Juízo para os blasfemadores e para os indoques que não quiserem se converter. Até os feiticeiros são chamados para a conversão. Não pense que os feiticeiros não vão se salvar. Até os bruxos são chamados para a conversão. Mas os bruxos que continuarem firmes a servir Satanás, o juízo caiu sobre eles. O machado desceu na terra. A noite foi dominada. E o dia amanheceu. Aleluia. O único homem que transitou essas esferas que eu estou a vos falar é o Emanuel. Nem mesmo Moisés conseguiu chegar até aí. O que é que vocês acham? Um homem vivendo na terra tendo a chave da morte e do inferno. O que é que vocês acham? Um homem vivendo na terra terá as chaves do abismo que nunca foram recuperados desde que o mundo foi, aleluia, corrompido. E vocês terão esse homem. É muito poder, é muito pavor, é muito terror. E por isso muitos começaram a ser punidos. E eu aconselho você que está a me ouvir, é melhor você ficar em silêncio. Não fales nem bem, nem mal a Elias, porque o juízo caiu. Elias é o juízo de Deus. Eu não vim, aleluia, senão para levantar os caídos e para bater os que estão de pé. Quem são os que estão de pé? Sem Deus. São soberbos, atrevidos, arrogantes, blasfemadores de Deus. Então, por isso eu posso explicar a miúde que eu não vim para destruir as almas das pessoas, mas sim, dois tipos de pessoas. Feiticeiros que resistirem e continuar a servir o diabo não terão outro fim, senão a condenação do inferno. Pois está escrito, aleluia, se o ímpio não se converter, o Senhor já afiou a sua espada, pois o salário do pecado é a morte. E aqueles que blasfemarem, infelizmente, e o diabo encontrou um meio para destruir as pessoas. Como assim? É blasfemar contra Elias. Pelo menos assim, o diabo está a encontrar uma ajuda muito grande, porque Elias é juízo de Deus na terra. Todos aqueles que duvidarem que eu não sou Elias, então que se preparem para vocês irem no vale da sombra da morte. Deus abençoe. Glória a Deus, nosso amado mestre. Nós estamos gratos, bastante gratos, porque muitos também, o mestre está a ajudar, até muitos supostamente dizem que são homens de Deus, estão a ser ensinados o próprio Deus. E o próprio Deus está a chamar todos, o que me admirou bastante, até os macumbeiros têm direito da salvação. É só ele se render. Nosso amado mestre, muito obrigado. E assim queremos uma oração para orar geral, para o povo todo de Cabinda. Mestre, há muita enfermidade, porque nós estão sempre a nos mandar. Olha, estão a ligar. O telefone estão a ligar, não tem como. Mestre, você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade em nome de Jesus Cristo. Põe a mão no lugar de enfermidade de você que está doente. O meu Deus, em nome de Jesus, arranca todas as doenças no teu corpo. Agora, receba a cura, receba a libertação. O meu Deus abre a porta. O meu Deus te liberta das insônias, marido da noite. Opressão maligna, loucura, perturbação, enfermidade, saiam! Pois Ele carregou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sejam curados em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a Cabinda. Estamos juntos. Até já. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí no Choa, no Belize, no Bucuzal, no Massabi,